Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo a partir do 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Nós vamos ler praticamente toda essa passagem, mas vamos aos poucos, tá? Nós vamos ver aqui no versículo 14 que esses discípulos, eram discípulos do Senhor. Aqui a palavra não citou o nome, mas eram discípulos do Senhor. Eles estavam saindo de Jerusalém, tá? E caminho de Emaús, e nesse percurso eles tiveram um encontro com Jesus. Não reconheceram Jesus. Eles também não tinham ainda, vale lembrar que Jesus tinha morrido, ele já havia ressuscitado, mas ainda não havia dado a ordem para não saírem de Jerusalém. Depois, quando ele está para ser assunto aos céus, é que ele fala: ficai em Jerusalém. Até então não havia essa ordem. Ele havia aparecido a Maria só, e os discípulos tinham visto o túmulo vazio, mas ainda não tinham tido uma experiência. Quando eles voltam para a cidade, eles dizem que ele apareceu a Pedro, mas não entra-se muito em detalhe acerca disso. Agora, uma coisa importante nós entendemos aqui: o que eles estavam fazendo no caminho de Emaús? Como eles estavam andando, caminhando? Eles estavam falando acerca de Jesus, acerca das coisas que aconteceram com Jesus. Verdade. Então isso é uma coisa importante. Aonde você estiver, se o teu assunto for um assunto que dignifica o nome do Senhor, ele se faz presente. Amém. Tem aquela passagem bem conhecida: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Eles não estavam ali conversando no sentido de oração, de estudo bíblico. Eles estavam caminhando, estavam indo para algum lugar. E ali no caminho de Emaús, eles falando acerca de Jesus, o próprio Jesus se aproxima e começa a andar com eles e começa a trazer esclarecimento para eles. Então a primeira coisa que a gente precisa lembrar nessa passagem é que quando nós estamos reunindo, falando das coisas de Deus, ele se faz presente em nosso meio. E é através disso, através dessa presença dele, que nós vamos compreendendo mais e mais as Escrituras. 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não reconhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Como assim? Você está só peregrinando? Você está vindo de Jerusalém também aqui, no caminho de quem vem de Jerusalém? Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Não é que Jesus não soubesse, é claro, ele mais do que ninguém sabia o que havia acontecido, o que haviam feito com ele. Porém, ele, muitas vezes, quando nós fazemos uma pergunta para uma pessoa, é para que a pessoa ela fale aquilo que ela está sentindo, que ela está pensando. E é interessante porque às vezes nós, e eu me incluo nessa, nós estamos querendo conversar um assunto com uma pessoa, mas nós não damos tempo à pessoa de expor o que ela está pensando. A gente quer orientar, quer falar, mas a gente tem que saber também o que a pessoa está pensando. O que você pensa acerca deste assunto? O que vocês estão conversando aí? O que você pensa sobre esse assunto? Porque o que eles estavam conversando era acerca daquilo que eles pensavam, ou do que eles não conseguiam compreender acerca da morte de Jesus, que eles esperavam que ele fosse reinar. E ele, verso 19, e ele lhes perguntou: quais? Eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo. Isso aqui vale uma reflexãozinha. Ele diz: é Jesus Nazareno. Ele foi um profeta poderoso em obras e em palavras. Às vezes você escuta uma pessoa que profetiza alguma coisa, mas quando você vai conversar com essa pessoa, a conversa às vezes não edifica em nada.
Na fome é profeta, mas vai conversar com a pessoa, a palavra não edifica. Jesus não. Ele era poderoso em obras, pelos milagres que ele operara e também em palavras. Jesus tinha sempre uma resposta, tinha sempre uma palavra de fé, uma palavra que edificava, uma palavra que exortava, que corrigia, uma palavra que convencia, que fazia com que as pessoas entendessem diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Olha, os nossos principais, pelos próprios sacerdotes que fizeram isso com Jesus, e eles falando, sem compreender que estavam falando com o próprio Senhor Jesus. E nós esperávamos que fosse Ele que remisse a Israel. Mas agora tudo isso é já hoje o terceiro dia em que essas coisas aconteceram, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjo, que dizem que ele vive. Então, vamos pular aqui, versículo 25. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Os profetas já haviam predito que Jesus viria, que ele morreria, que ele sofreria. Tem um servo sofredor lá em Isaías 53. E eles, vocês são nécios. O que é nécio? Você não tem entendimento, você não está raciocinando. Às vezes nós vamos para a igreja, ouvimos um monte de coisas, mas o quanto do que nós ouvimos fica no nosso coração? O quanto que você já ouviu durante toda a sua vida da palavra, que você pode dizer: olha, eu tenho tanto por cento guardado no meu coração? 50%? 40%? 30%? 10%? 5%? Tem pessoa que você vai conversar com ela e você fala assim: não, essa pessoa sabe que Jesus existe, mas da palavra, meu Senhor eterno. Que dificuldade de você conversar com uma pessoa que muitas vezes está há anos dentro da igreja e fala: mas eu já conheço a palavra, e você vai falar, a pessoa não sabe nada. Não estou falando de decorar versículo da Bíblia, mas de conhecer. Você não precisa ser, por exemplo, você tem um parente seu pai, sua mãe, irmão, filho, filha, você até sabe alguns dados, mas você não precisa saber todos os dados. Você não é obrigado a lembrar o RG, CPF, título de eleitor, saber a data do nascimento, que cidade nasceu, e que você não vai lembrar de tudo isso, que ano que seus pais casaram. Nem todo mundo lembra de todos os detalhes. Mas isso não diz que você não conhece os seus pais. Você conhece, você sabe que ele nasceu de repente no interior, conhece o estado, a cidade, você conhece os seus tios que são irmãos dele, então você conhece alguma coisa ali pela vivência. Então, quando nós vivemos com o Senhor, quando nós andamos com Deus, nós precisamos conhecer alguma coisa acerca de Deus, acerca do que Ele falou. Não, isso aqui é errado, isso aqui é certo. Tem gente que não tem a menor noção, não tem a menor noção do que Ele falou. Você conversa com pessoas que às vezes já tem até um título, e você fala: não, mas eu não sabia que não podia, mas isso aqui é assim, não entendi isso aqui. Eu não estou falando de estudos profundos, não, estou falando de coisas básicas do Evangelho. Então Jesus, ele repreende eles. E com que autoridade Jesus repreende ele? Não é só por ser filho de Deus. Existem duas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, todo judeu, ele é ensinado desde a infância, dentro de casa, acerca da lei de Moisés e acerca da palavra dos profetas. Isso é para todo judeu. Ele aprende desde que nasceu acerca da lei de Moisés e também dos profetas, do que foi falado. Então, ponto básico, todo ele já aprende dentro de casa. Segundo lugar, Jesus, enquanto esteve durante os 3 anos, você vai ver Jesus constantemente no templo e nas sinagogas. Além do que, aí agora no terceiro, primeiro, conhecimento de casa. Segundo, o próprio Jesus levava eles ao templo e às sinagogas. Terceiro, em todo o tempo que o Senhor estava com ele, ele estava falando da palavra, estava citando a palavra. Então, 3 anos se passaram, Jesus morre, e eles ficam ainda atônitos. Jesus falou: honestos e tardos de coração para crer.
Vocês ouviram, mas não creram, porque se tivessem crido, guardariam no coração. Quando você conhece alguma coisa, quando você... tem coisas que você grava no seu coração e vai para a vida inteira. Situações que são importantes, a nossa mente, ela tem a capacidade de guardar coisas que são muito importantes. Algumas coisas estão lá no subconsciente. Se você começar a estudar novamente, você vai relembrar alguma coisa. Mas existem coisas que você vai levar para a vida, porque elas te marcaram a tua vida, tanto coisas positivas quanto coisas negativas. A gente tem que só vigiar para que as negativas não prevaleçam e nos levem ao erro, e nos levem à depressão. Agora, as coisas positivas, elas vão marcando e forjando o nosso caráter. E ali, Jesus nos achou em falta. Honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas falaram. Meu Deus. Que são nécios, vocês são tardios para crer. Às vezes nós passamos por uma luta, por uma adversidade, e do que é que nós lembramos? Na luta, na adversidade, como é que você lida com a situação? A gente não lembra da palavra na hora. Você está passando por uma situação, você não lembra, você não consegue fazer nada, você não consegue reagir diante da situação. E quando reage negativamente. Como é que você pode declarar que a palavra está impregnada no teu coração? Como é que você consegue declarar que a palavra produz vida em você se você não lembra dela? Quantas pregações você que está aqui hoje já ouviu na sua vida? Inúmeras, né? Porque além de ouvir dentro da igreja, a gente escuta às vezes um trecho, né, um corte. Hoje na internet é muito divulgado, cortes de mensagens com um trecho da palavra que chama a atenção. Isso é muito, você vê com muita facilidade isso, rios de pequenas mensagens, stories de pequenas mensagens. Então nós estamos cercados da palavra o dia inteiro. Mesmo que dentro da tua casa não haja pregação do evangelho, a família não seja cristã, ainda assim você ouve continuamente em todos os lugares. Você vê na traseira de um caminhão, você vê um versículo de um carro pregado, você passa na porta da igreja, muitas vezes, geralmente tem um versículo ali marcando. E o que está no seu coração? O que ficou? O que essa palavra gera dentro de você? Incredulidade? Porque tem gente que está dentro da igreja há anos, vai embora, se desvia. Será que a palavra não ficou, não conseguiu ficar impregnada? Eu sei de uma coisa. Hoje da nossa atualidade, nós temos uma dificuldade maior de guardar pelo excesso de conteúdo que não tem nenhum valor. Né? Nós muitas vezes, qualquer um de nós pode fazer isso. Vai entrando na internet, assistir uma coisa, quando aparece um vídeo, outro, e quando você vê, você já ouviu mais conteúdo inútil do que conteúdo proveitoso. Então vai roubando a palavra, porque pensa comigo, eu estou aqui, olha, eu estou limpinho. Eu bebo um pouco dele. Daqui a pouco eu pego um outro copo que esteja sujo, com água suja, e eu começo a beber. No final do dia, eu bebi mais conteúdo sujo do que conteúdo bom. Isso pode trazer, e vai trazer, danos à minha saúde. Porque eu coloco mais coisa ruim na boca do que coisa boa. A mesma coisa é a palavra que entra nos nossos ouvidos. Se todos os dias eu coloco mais coisa ruim do que coisa boa na minha mente, no meu entendimento, no meu coração vai ficando sujo. Tá? Nosso coração vai ficando contaminado com as coisas deste mundo. Meu Deus, Santo Deus, Pai. Seja o teu nome, Senhor Jesus. 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Não estava escrito isso? Jesus ia padecer e ia entrar na glória. Ele avisou antes de morrer. Ele falou o que queriam fazer com ele. O homem vai ser filho do homem, vai ser entregue na mão dos pecadores. Ele avisou todo mundo. Como é que a palavra não fica no nosso coração? Por que a
gente escuta por aí. Jesus Santo. Às vezes você passa um carro e aquele trecho da música fica impregnado no teu coração. Muitas vezes a música é nojenta que você não quer ouvir. E ela fica impregnada, leva tiro, tem que cantar um louvor, tem que fazer orar para aquela coisa ruim sair da tua mente. E a palavra de Deus, que é poderosa para a destruição das fortalezas, ela não fica impregnada. Ela vai assim, olha, como ela escapa da tua mão como óleo, você não consegue segurar. Nós precisamos que a palavra fique impregnada em nós. Nós precisamos que a palavra crie raízes dentro de nós, raízes profundas, Em nome de Jesus. para que cada parte do nosso corpo esteja impregnado da palavra de Deus, para que a gente tenha força, para que nós sejamos fortalecidos em Deus. Amém? Amém. Que assim seja. Em nome de Jesus. 27, aí olha aqui. Jesus eu falei, eles cresceram ouvindo a palavra, eles foram doutrinados por Jesus, discipulados por Jesus por 3 anos, eles ouviam também, acompanhavam Jesus no templo, nas sinagogas, e agora, versículo 27, olha o que Jesus faz. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Pensa, Jesus teve que fazer uma retrospectiva, pegando lá em Moisés, trazendo até o tempo presente, para mostrar para eles o que Jesus havia de padecer nesse mundo, quem ele era de verdade. Eles tiveram ali um mini seminário para reaprender, para relembrar tudo aquilo que eles haviam ouvido, mas haviam esquecido. Na hora da luta, se a palavra não estiver bem pregada no nosso coração, a gente esquece. Tem crente que xinga, tem crente que vai brigar. Na hora ele fica tão furioso que ao invés de citar a palavra e se firmar na palavra, ele xinga o palavrão. Tem crente que xinga o palavrão até quando está feliz. Eu não vi crente falar palavrão. Sai aquele monte de podre, de lixo da boca. Mas que pode? Tem crente que, na hora da dificuldade da luta, vai lembrar de horóscopo, vai lembrar de mandinga, vai lembrar de não sei o que lá, superstições. Eu já vi crente falando, não, mas pastor, você me perguntaram isso, pastor, mas é pecado fazer isso. Mas qual é o fundamento? Qual é a lógica? A mínima lógica. Tem coisas que as pessoas falam, isso aí é superstição. Mas você vai ver a planta que a pessoa vai usar é uma medicação, é um medicamento. Né? É uma coisa que você pesquisa e trata, não é superstição não, isso é fato. Agora, coisa que não tem nada a ver com nada para a pessoa ser curada aqui. Como assim? Então, e não consegue lembrar da palavra, e enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da sua destruição. Eu sou o Senhor que te sara, orai uns pelos outros para que sareis. A pessoa não lembra, mas lembra da mandinga que ouviu quando era criança. Então nós precisamos ficar atentos, nós precisamos estar com a palavra guardada em nosso coração. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Amém. Que assim seja. Versículo 29. E eles se constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Olha só. Agora vamos ver o lado bom. Porque eu falei aqui da dificuldade que eles tiveram em crer, porque Jesus nos repreende por isso. Agora tem o lado bom. A conversa estava boa. A conversa estava agradável. O que eles fizeram? Fica conosco. Não, já está tarde, o dia declinou, vai continuar na estrada, não, fica conosco. Já pararam numa pousada ali, que tinha muito, nessa época tinha muitas hospedarias, né, nas estradas, tinha em alguns lugares, né? Então eles disseram, vamos ficar aqui em algum lugar. Eu acredito que seja uma pousada, ele não diz, pode também ser a casa de alguém conhecido, mas eles foram para o lugar e levaram Jesus com ele. Quando a conversa é boa, quando a conversa é prazerosa, você não quer sair, você quer continuar ali. Você tem que continuar conversando com aquela pessoa. Então eles tiveram prazer em ouvir a palavra. E isso fez com que eles
permanecessem mais tempo com Jesus e pudessem reconhecê-lo. Amém? Quando você ouvir a palavra de Deus, não foge não. Para, ouça. Permita que essa palavra penetre no teu coração. Meu Deus. Quando você tem amizade com alguém que tem conhecimento da palavra, dá ouvidos. Procura ficar atento para que aquela palavra possa produzir na tua vida alguma coisa. A palavra precisa gerar vida em nós. A palavra não é somente um conhecimento, como você aprende português, matemática. Tem gente que lida com a palavra. Não vou nem falar como simplesmente um conhecimento curricular, porque quando a pessoa chega em alguma idade, ela vai adquirindo o conhecimento, e aquele conhecimento faz com que ela se profissionalize, e aquilo gera renda, aquilo gera satisfação de você ter a tua profissão. Mas tem gente que examina o conteúdo da Bíblia como aqueles rudimentos que você aprende na escola, que você não quer saber para quê. Tem gente que estuda, eu lembro quando a gente fazia até química, tabela periódica dos elementos. Eles ficavam, para que a gente quer saber disso? Para que eu vou querer saber da tabela periódica? O que isso vai me ajudar na minha vida? Eu nem quero ser químico, eu nem quero ser médico, eu nem quero mexer nessa área de biologia. Mas, então tem gente que escuta a palavra com o mesmo entendimento. O que é essa palavra? O que eu quero saber de quem? Abraão era filho, de quem era o filho de Abraão também? Eu não quero saber disso. Por que eu não quero saber genealogia? Vou ler a Bíblia, eu pulo. Genealogia eu pulo. Os números lá eu pulo. Lá eu pulo. Tá? Só que a pessoa acaba pulando também coisas muito importantes. Acaba desfazendo também de conhecimentos que são muito importantes. Porque você começa a desprezar, se você começa a frequentar a escola e a desprezar uma matéria e outra, daqui a pouco tudo aquilo fica para você como se não tivesse valor. E aí o aluno sai do ensino fundamental sem conhecimento, vai para o ensino médio, não vai ter condições de aprender o conteúdo ali, porque lá fora lá atrás ele rejeitou, então ele não tem a base. Não adianta querer fazer uma equação maior se eu não sei nem multiplicar e dividir. Aí quando chega mais lá na frente numa faculdade, menos ainda. Menos ainda, aí você vê maus profissionais se formando. Por quê? Porque quando chegaram, estava lá atrás, desprezaram o conhecimento. A mesma coisa acontece na vida do cristão. Ele vai desprezando o básico. Ele dispensa aquele discipulado, ele dispensa aquela escola bíblica, ele dispensa aquela instrução de batismo, aquela instrução para o diaconato, para um curso que ele for fazer na igreja, para um cargo que ele for ocupar, vai desprezando tudo. Se torna pastor, dispensa, não quer estudar a palavra, não tem paciência de estudar a palavra. E aí, o que vai acontecendo? No dia após dia, a palavra vai se esvaindo. Ela não é suficiente mais. Porque o conhecimento é tão pouco que a pessoa não tem condições de conversar com a pessoa, de orientar o irmão. Tem gente que vai orientar e fala cada absurdo. Eu recebo pedidos de oração de pessoas que falam, pastora, mas olha, fui orientada assim, assim, assim. Gente, como que uma pessoa vai falar um negócio desse? Como que uma pessoa vai ministrar uma coisa dessa? Não tem nada a ver com a Bíblia. Então tem gente que está tentando doutrinar o outro, mas sem conhecimento nenhum da palavra. Eu não estou falando de conhecimento outro, não, estou falando do básico. Estou falando do básico. Então, todos nós precisamos conhecer as Escrituras. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, o que vai me libertar tanto dos meus problemas, dos meus medos, das minhas inseguranças, frustrações, enfermidades, é a palavra. Vai me libertar do pecado, é a palavra. E vai me libertar também de cair em heresias, de cair em engodos, de cair em mentiras. Tá? Então eu preciso conhecer as Escrituras. Meu Deus. Então eles constrangem Jesus. E aí, versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, os abençoou e partiu e deu-lhe.
Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu, disse. E disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Né? Eles falaram, agora a gente já sabe, Simão viu Jesus, foi um dos primeiros a ver o Senhor Jesus. E eles, depois de Maria, lembrando isso, e eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Quando eles levam Jesus para a mesa, aí Jesus vai fazer oração. E ali naquele momento de comunhão, de oração, eles reconheceram Jesus. Isso vale também para a nossa vida diária, tá? Conversarmos com as pessoas, ouvirmos o que a pessoa tem a dizer e aprender a conhecer as pessoas com quem nós estamos convivendo. Às vezes sentar à mesa, conversar com a pessoa, você dá tempo para a pessoa e você aprende a conhecer a pessoa. Tem gente que até conhece, mas prefere viver enganada e se envolve em um relacionamento prejudicial. Então nós temos que estar atentos com quem eu estou andando. Quem é meu colega de trabalho, quem é o meu vizinho, quem é a pessoa com quem você está namorando, se envolvendo emocionalmente, quem é até os seus parentes. É quando você começa a conviver que você vai ver se dá para conviver ou não. Se dá para continuar andando junto, não estou nem falando de desfazer amizade, mas continuar caminhando junto, sentando à mesma mesa, isso a gente vai vendo com o passar do tempo. Né? Então nós precisamos aprender a ouvir, precisamos aprender na comunhão a descobrir as pessoas e os seus valores éticos, valores morais, valores espirituais. Então isso a gente aprende na convivência. Mateus 11, 12. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Então, desde os dias de João Batista, quando ele começa a trazer o anúncio da vida do Messias, a Bíblia diz que se faz violência ao reino dos céus. Não é a violência que a gente usa de força física, mas é você lutar contra a tua própria natureza em primeiro lugar. E você busca, ele diz, pela força se apoderam dele. Você tem que renunciar, tem que ser forte para você renunciar ao seu eu e poder manter comunhão com Jesus. E a guerra é feia. A guerra contra os desejos da nossa carne é feia. Tá? É forte. É uma guerra forte, é uma batalha forte contra todo tipo de promiscuidade, contra todo tipo de violência física, violência verbal, violência às vezes não é nem física e verbal, mas está lá no coração, você nem fala, mas o coração teu está ali fervilhando de raiva, de ódio. Então é nossa natureza humana que precisa ser mortificada a cada dia. E é a água que vai trazendo a limpeza, é a água que vai nos purificando. E para a gente encerrar, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 3. Para que a gente consiga vencer. Aqui, ó. E a nossa comunhão, vamos comentar. O que vimos e ouvimos, isso nos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O que nós temos visto e ouvido, nós estamos anunciando a vocês. Tá? O que a gente viu e o que a gente viu. Porque o que eu vi foi o quê? Eu aprendi a ter comunhão com Jesus, eu aprendi a palavra. E agora eu quero anunciar para vocês a palavra. Porque a nossa comunhão é com o Pai. Se eu não tiver em comunhão com Deus, eu não consigo ter comunhão com o meu próximo. Eu não consigo ter comunhão com aquele com quem eu caminho do lado. Então eu preciso ter comunhão com o Senhor Jesus em primeiro lugar na minha vida. Qual é o tempo que quando você diz que tem comunhão com a pessoa, você fala com a pessoa várias vezes ao dia. Normalmente. Às vezes está na correria de trabalho, às vezes você não consegue, mas você dá sempre um jeitinho de manter um contato com aquela pessoa. De falar com a pessoa, de ouvir, de saber como ela está. Principalmente aquelas pessoas da família. Marido e mulher, pais e filhos, que está sempre procurando conversar um pouquinho. E olha que hoje está ficando cada dia mais difícil, porque
O celular toma, não tem. Fone de ouvido então atrapalha. As coisas vão impedindo, vão quebrando um pouco da comunhão também dentro de casa. Mas aí você senta, você conversa, você chegou do trabalho, chegou da escola, chegou da rua, você vai sentar, você vai conversar até aquele tempo de conversa, de diálogo, de comunhão. E quanto tempo nós paramos do nosso dia para conversar com o Senhor? Para falar o básico da vida com Ele. Senhor, olha, hoje eu me aborreci no trabalho, eu acabei não agindo bem, ou eu consegui me controlar e falei corretamente, mas o meu coração está aqui amargurado. Eu até consegui me dominar, eu até consegui falar uma palavra ali na hora, eu consegui controlar a situação, mas o meu coração está amargurado, o meu coração está triste. Então essas coisas são importantes. Aqueles homens do caminho de Emaús, eles tiveram uma experiência com Cristo ali, quando eles começaram a falar, lançar as dúvidas diante do Senhor, lançaram a dúvida diante da pessoa certa, de quem poderia trazer para eles esclarecimento. Então tem gente que acha que chegou na igreja, sentou, ouviu e vai embora. Não, a gente precisa questionar sim. Eu quando me converti, eu pegava os versículos, eu anotava, até porque eu não conseguia acompanhar tudo que o pastor falava, porque não tinha na época telão, e até eu conseguia aprender onde estão os livros da Bíblia, eu anotava todos os livros. Chegava no trabalho, ia direto para a igreja, tinha sempre uma cadernetinha na minha bolsa e uma caneta. O pastor começava a pregar, ele falava um versículo e eu anotava todos os dias. Eu não sei assim, muito raramente. Mas todos os dias eu chegava em casa e eu abria um por um dos versículos e relia. Você tem que conferir se aquilo que você leu, se ouviu, é aquilo que está na Bíblia. Então a gente precisa fazer isso. Quando eu começo a fazer isso, quando eu começo a me encher da palavra, eu vou sendo renovada, eu vou sendo liberta, curada, eu vou tendo a minha vida transformada. Então aqueles homens deram ouvido ao que Jesus estava falando e com interesse, Jesus, pensa, Jesus começou lá em Moisés, falou, passou pelos profetas e veio até o tempo dele. Que caminhada foi essa, gente? Que caminhada foi essa? Depois chegou lá, conversou, sentaram à mesa, na hora do partir do pão, foi que Jesus deu graças e eles reconheceram que era Jesus, e Jesus sumiu. Mas que caminhada maravilhosa foi essa? Eles tiveram tempo de ouvir e se interessaram pelo que ouviram, porque depois eles nem seguiram caminhada não. Opa, vamos embora agora para Jerusalém, vamos voltar para Jerusalém e vamos compartilhar com os demais acerca daquilo que o Senhor, que nós vimos, que nós presenciamos e que nós ouvimos. Amém. Amém? Então, quando você aprender alguma coisa, compartilha também. Conta para o teu próximo, conta as maravilhas que Deus fez na tua vida. Amém? Você pode não saber muita coisa não. Quando eu me converti, um colega de trabalho meu, era uma pessoa culta, e ele começou a fazer perguntas para mim sobre intimidade. Eu falei, olha, eu não sei nada disso não, acabei de me converter, não tem nem 3 meses que eu estou na igreja, mas eu sei que Jesus me salvou, eu sei o que Ele fez na minha vida, eu sei como eu me sentia, como eu me sinto hoje. Eu comecei a falar para ele de Jesus. Glória a Deus. Não sabia a palavra não lembrava de nenhum versículo, não lembrei de nenhum versículo, mas eu sabia do que Deus tinha feito na minha vida. Então, quando a primeira experiência que você tem que compartilhar com as pessoas é a sua própria. Porque o pastor falou, você não tem conhecimento, não tenta entrar em questões que você ouviu na igreja, você nem sabe ainda direito. A não ser que você já tenha guardado alguma coisa, você pode usar. Mas para isso, dê o seu próprio testemunho. Não há nada que as pessoas possam refutar se você está falando do que Deus fez na sua vida, porque você pode, você é a prova viva daquilo que você viveu. Amém? Graças a Deus. Vamos orar, vamos ficar de pé. Vamos falar com Deus neste momento. Querido e eterno Pai, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, nós estamos aqui orando, Pai, estamos aqui, Senhor, agradecendo ao Senhor por este manjar, por esta palavra poderosa, maravilhosa, Pai. Senhor, a experiência que aqueles 2 homens viveram com o Senhor Jesus, meu Deus. Pai querido, hoje ela serve para nós. Hoje nós podemos nos ver dentro desta palavra, Senhor. Muitas vezes inquietos, muitas vezes inseguros, saindo, Pai, de onde deveríamos estar. Pai, simplesmente porque não estamos conseguindo entender. Aqueles homens estavam largando, Pai, aquele núcleo aonde os discípulos, os apóstolos do Senhor se reuniam e indo, Pai, para algum lugar. Mas o Senhor, Pai eterno, o Senhor nos encontrou ali, porque ainda havia no coração
deles temor, eles não sabiam que o coração deles era um coração, ó Deus, temente, apenas estavam sem entender. E quando eles expuseram as suas dúvidas, quando eles expuseram, ó Pai, aquilo que os incomodava, o Senhor lhes revelou, o Senhor lhes mostrou, ó Pai, dentro da palavra, ó Deus, por que é que eles deveriam crer, continuar, Senhor, confiando, continuar junto com o teu povo, Pai. E eles entenderam a mensagem, retornaram para Jerusalém e ficaram ali até serem cheios do Espírito Santo, Pai. Oh Deus amado, Pai eterno, que nós possamos também, Senhor, ficar, ó Deus, junto com o teu povo, até que o Senhor nos encha de tal maneira que nós possamos sair e propagar o Evangelho, e propagar as boas novas, e anunciar que Jesus Cristo reina, que Ele vive para sempre, e que um dia Ele virá nos buscar. Oh Deus maravilhoso, olha, Senhor, e atenta pela tua igreja, atenta pelo teu povo, Senhor, e desperta-nos, ó Pai, desperta-nos, ó Deus Todo-Poderoso, por amor do teu nome. Nos ensina os teus princípios, nos ensina, Pai, os valores, nos ensina, Deus amado, a viver para a glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. E que nós possamos prezar pela nossa comunhão contigo. Nos ajuda nesta área, Pai, para que nós estejamos sempre, como os apóstolos, como João fala, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Que todos nós possamos fazer essa declaração na nossa vida. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem assentar.